Se eu te dissesse que uma orquídea pode florir o ano inteiro, você acreditaria? Talvez não. Talvez você pense que orquídeas são difíceis demais, frágeis demais, temperamentais demais. Talvez já tenha perdido alguma e concluiu que não tem mão boa para essa planta. Mas hoje eu quero te provar que isso não é verdade, porque existe um segredo, um conjunto de detalhes sutis, silenciosos, quase invisíveis, que, quando você finalmente descobre, tudo muda. E isso transforma uma orquídea tímida que floresce uma vez ou outra em uma planta que explode em cores durante o ano todo. Não importa se você mora em apartamento, casa pequena, ambiente muito quente, muito frio, úmido ou seco. O que eu vou te mostrar aqui é literalmente o guia definitivo para transformar qualquer orquídea em uma máquina de flores. Mas para isso você precisa ficar comigo até o final, porque cada detalhe importa. E quando eu digo que importa, é porque esse conhecimento é capaz de virar uma chave dentro do seu jardim. Antes de começar, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando você faz isso, você me ajuda a espalhar esse conteúdo para mais amantes de plantas. E quando mais pessoas aprendem a cuidar da natureza, mais leve e mais bonita fica a vida da gente. Agora sim, vamos mergulhar juntas nesse universo que é muito mais mágico do que você imagina. Para entender as orquídeas, você precisa primeiro entender o que elas são. Muita gente pensa que orquídea é uma planta frágil, mas a verdade é que a maioria delas é extremamente resistente. Elas sobreviveram a milhões de anos de evolução em árvores, troncos, sombras filtradas, ventos fortes, altas altitudes, florestas densas, ambientes secos, úmidos, frios e quentes. Orquídeas são guerreiras. Elas só precisam que você as trate como elas querem, e não como um vaso de planta comum. É justamente esse erro, tratar orquídea como planta convencional, que faz tanta gente perder suas flores e raízes. A orquídea não gosta de excesso de água, não gosta de terra comum, não gosta de encharcamento, não gosta de raiz abafada. Ela gosta de ar, de luz filtrada, de movimento, de ciclos, de descanso. E assim como uma dança, tudo precisa estar no ritmo certo. Quando você descobre esse ritmo, ela floresce. Quando você se conecta com esse ritmo, ela floresce sempre. Imagine uma orquídea na natureza. Não existe vaso, não existe terra, não existe regador. Ela está presa a um tronco, com as raízes expostas ao vento, recebendo chuva quando a natureza decide, recebendo luz filtrada pelo dossel da floresta, secando rapidamente após cada chuva. Ela vive em um ambiente cheio de variações e justamente por isso ela se fortalece. Quando você tenta transformar sua orquídea em uma planta de vaso, você tira dela aquilo que a fortalece. Agora, quando você simula esse ambiente natural dentro da sua casa, tudo muda. E esse é o primeiro segredo para fazer sua orquídea florir o ano inteiro, entender que ela não precisa de muito, ela precisa do essencial. O essencial começa pela luz. E aqui está uma das grandes chaves. Orquídea precisa de muita luz, mas não de sol direto forte. Ela precisa daquela luz de janela, de varanda, de claridade intensa, principalmente no início da manhã e no final da tarde. A luz é o combustível que ela usa para produzir energia, crescer raízes novas e formar os famosos botões florais. Sem luz, ela enfraquece. Sem luz, ela para de florir. É simples assim. A orquídea não decide não florir, ela só não tem energia suficiente. E isso acontece em milhares de casas onde as pessoas acham que estão cuidando, mas na verdade estão colocando a orquídea em uma penumbra que a deixa adormecida. Quando você muda a orquídea de lugar e ela recebe luz suficiente, parece mágica, ela desperta. E quando desperta, ela floresce. Mas a luz é só o começo. A segunda chave é o substrato. Esqueça a terra. Orquídea não nasceu para viver dentro da terra. Ela vive agarrada a troncos, então o substrato ideal precisa imitar isso. Casca de pinos, carvão vegetal, fibra de coco, algo que permita o vento entrar e sair, que permita a água escorrer com facilidade, que mantenha as raízes oxigenadas. A raiz da orquídea é quase como um pulmão. Ela respira através da superfície
superfície. Quando você coloca terra, você sufoca a planta. E quando a raiz não respira, ela apodrece. Uma orquídea com raiz podre é uma orquídea que não floresce e não sobrevive. O substrato é literalmente a base de tudo. Quando você acerta o substrato, você dá para ela o ambiente perfeito para criar raízes saudáveis. E é aqui que mora outro ponto. Flores saudáveis nascem de raízes saudáveis, e não existe exceção. Agora vamos falar de uma das partes mais temidas, a rega. E aqui está um segredo que quase ninguém te conta. Orquídea não precisa de rega frequente, ela precisa de rega completa. O que significa isso? Significa molhar tudo, encharcar, deixar escorrer, esperar secar completamente e só depois disso regar de novo. É o ciclo natural. Na natureza, ela recebe chuva forte e depois passa dias sem água alguma. Se você rega um pouquinho todo dia, você está repetindo o erro mais comum e mais mortal no cultivo de orquídeas. Você está matando a raiz aos poucos. Orquídea não morre por falta de água, morre por excesso. Regue bem, deixe secar. Regue bem, deixe secar. Esse ciclo simples é o que mantém a planta forte, com raízes verdes e grossas, prontas para sustentar longas florações. Chegamos agora a uma parte que parece simples, mas é fundamental: a ventilação. A orquídea precisa de vento, precisa de circulação de ar, precisa sentir o ambiente se movendo. Quando o ar não circula, a umidade fica presa, o substrato demora a secar, os fungos se aproveitam disso e a planta começa a definhar. Uma orquídea em lugar fechado, abafado, sem ventilação, dificilmente floresce. A ventilação acelera o crescimento das raízes, evita doenças e estimula a planta a produzir flores mais fortes. E não precisa ser um ventilador ligado nela, basta colocar próxima a uma janela onde o ar entra e sai naturalmente. Ar é vida para a orquídea. Agora que você entendeu as bases, luz, substrato, rega e ventilação, chega o momento que todo mundo espera. O segredo que faz uma orquídea florir sempre. E aqui está ele. Orquídea precisa de ciclo. Ela cresce, descansa, acumula energia e só então floresce. Muitas pessoas querem que a orquídea floresça sem parar, como se fosse uma máquina. Só que isso só acontece quando você respeita o tempo da planta. Quando o botão floral surge, não mexa, não mude de lugar, não altere o ambiente. Quando a flor abre, ela está gastando muita energia, então nada de podas, transplantes ou trocas de vaso. Quando as flores caem, é hora de estimular o crescimento das raízes. Quando a raiz cresce, é hora de adubar. Quando as folhas crescem, é hora de estimular a luz. E quando tudo isso acontece em harmonia, a planta entra em um ciclo constante de floração. E por falar em adubação, aqui vai algo que pode transformar completamente sua experiência com orquídeas. Adubo certo no momento certo. Orquídeas não gostam de muito adubo, elas gostam de adubo constante e suave. 2 vezes ao mês é o suficiente. Use um adubo equilibrado, próprio para orquídeas, ou um natural, como chorume de compostagem bem diluído. Mas o momento ideal é este: adube durante o crescimento de folhas e raízes e diminua um pouco quando estiver formando botões. O excesso de adubo nessa fase pode abortar a floração. Quando você acerta esse detalhe, a orquídea responde com flores maiores, mais duradouras e mais frequentes. Agora vamos entrar no coração desse vídeo, o guia para florir o ano inteiro. Isso não significa que a mesma planta vai estar florida o ano todo. Significa que você terá sempre alguma orquídea florindo. Para isso, use a estratégia do rodízio. Cultive orquídeas de espécies diferentes, cada uma com época de floração distinta. Phalaenopsis, por exemplo, pode florir várias vezes ao ano. Cattleyas florescem em ciclos, Oncidiums têm picos diferentes, Dendrobiums explodem em floração após o frio. Quando você tem essas espécies combinadas, seu jardim nunca fica sem flores. É como se cada uma assumisse o palco no momento certo. E agora vamos falar sobre um ponto mágico das orquídeas, a poda pós-florada. Quando a floração cai, muita gente corta a haste floral inteira, e isso pode ser um erro. Na Phalaenopsis, por exemplo, cortar acima do segundo nó pode fazer a planta soltar uma nova haste floral mais rápida.
Em outras espécies, retirar a haste totalmente ajuda a planta a se fortalecer para a próxima floração. Conhecer o comportamento da sua orquídea é essencial, e isso não é difícil, é observação. A planta te diz o que precisa. A orquídea se comunica através das raízes, das folhas e da cor das suas hastes. Outro ponto essencial é o replantio. Orquídea não gosta de vaso grande, ela gosta de vaso justo, firme, que segure a raiz e permita estabilidade. Se você colocar em um vaso grande demais, ela foca em crescer raízes e deixa de florescer. Vaso apertado estimula a flor. Por isso, só replante quando o substrato estiver deteriorado ou quando a planta estiver tão apertada que as raízes não cabem mais. E mesmo assim, escolha um vaso apenas um número maior do que o anterior. Você já percebeu que orquídea, quando bem cuidada, tem comportamento quase previsível? Ela responde com fidelidade quando você entende sua essência. E aqui vai um segredo que eu demorei muito para entender. Não mexa na sua orquídea em fases de estresse. Se estiver muito quente, se estiver muito frio, se ela estiver brotando botões, se estiver recém-transplantada, deixe ela quieta. O toque excessivo atrapalha. O ambiente instável atrapalha. Orquídea gosta de estabilidade, e isso, mais do que qualquer adubo, faz ela florir. Agora que você sabe tudo isso, imagine seu espaço com orquídeas florindo em ciclos, como um calendário vivo de cores. Imagine acordar e ver um botão abrindo lentamente, revelando uma flor que parece obra de arte. Imagine entrar no ambiente e sentir aquela presença elegante, leve e silenciosa das orquídeas. Elas têm uma aura. Quem convive com orquídea sabe, é como se fossem criaturas vivas, com personalidade própria. Elas respondem ao cuidado, retribuem ao carinho e transformam qualquer canto num cenário de paz. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários qual orquídea você tem em casa, qual você quer aprender a cuidar e qual espécie você sonha ver florindo de novo. Eu leio tudo e adoro ver como cada um tem uma experiência diferente com essas plantas que são tão únicas. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos sobre plantas, dicas e truques que realmente funcionam. O mundo das orquídeas é infinito e você acabou de dar o passo mais importante. Agora é hora de colocar tudo em prática e ver suas orquídeas florirem como nunca. Até o próximo vídeo!